Olá, querido estudante, esse é o nosso primeiro vídeo a respeito de termodinâmica. Haverá mais. A parte 1 é agora. Nós vamos desde a introdução até a primeira lei da termodinâmica. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo. Se você quiser aprender física comigo num curso feito especialmente para você, acesse meu site fisicacomdouglas.com. Agora vem comigo. Uma porção de gás tem uma série de características, dentre elas a quantidade de partículas em mols, a pressão exercida sobre o gás ou pelo gás, tanto faz, porque o princípio da ação e reação me garante que vão ter iguais valores essas pressões. A temperatura absoluta do gás e o volume do recipiente que contém esses N mols de gás. A gente sabe a equação de Clapeyron, que diz que PV é igual a nRT. Ou seja, a pressão do gás vezes o volume do recipiente dividido pela quantidade de matéria e pela temperatura vai dar sempre o mesmo valor. Nesse caso, 8,3 pascals vezes metro cúbico dividido por mol e por Kelvin. Essa é a constante universal dos gases perfeitos. Uma outra propriedade dos gases que nós precisamos conhecer é a quantidade de energia interna. Douglas, e como isso deve acontecer? Vamos estudar primeiramente os gases monoatômicos. Aquele gás que é constituído por apenas um átomo. Eles são os gases nobres: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. O que acontece com esses gases? Bem, você lembra que a temperatura é uma medida da agitação das partículas? Certo, mas ela está relacionada à agitação média por partícula de uma partícula. Isso quer dizer que se eu tiver dois gases com a mesma temperatura, se eu pegar uma partícula de um gás e uma partícula do outro, eu vou ver que elas têm a mesma quantidade de energia cinética. Então, cuidado, a temperatura está relacionada à quantidade de energia de uma partícula. Se eu tiver dois gases, não importa se um é uma porçãozinha pequena e o outro é uma porçãozona grande, mas eles estiverem com a mesma temperatura, isso quer dizer que se eu pegar uma molécula de um e uma molécula do outro, elas terão a mesma quantidade de energia cinética. Douglas, então se eu quiser saber a energia total, esta energia total vai depender tanto da temperatura, que me diz a energia de uma partícula, quanto do número de partículas. Então se eu tiver uma pequena quantidade de gás com uma temperatura de 300 Kelvin e uma grande quantidade de gás com a mesma temperatura de 300 Kelvin, onde é que tem mais energia? Na grande quantidade de gás. Entendeu? Por quê? Tem a mesma temperatura, mas na grande quantidade de gás eu vou ter maior quantidade de partículas. É possível demonstrar? No ensino médio raramente se fala dessa demonstração, então você acaba tendo de memorizar essa expressão, infelizmente. E a demonstração não é nada bonita. Pois bem, a energia interna é proporcional à temperatura. Esse símbolo aqui estranhinho significa proporcional a. A energia interna é proporcional à quantidade de partículas. Por isso, olha, a energia interna de uma porção de gás vai ser igual a 3 meios de nRT, onde N é a quantidade de partículas e o T é a temperatura absoluta do gás. Isso quer dizer que, se eu não mexer na quantidade de partículas, a variação da energia interna só vai acontecer se eu tiver variação de temperatura. Então note, variação de energia interna está relacionada à variação de temperatura. Mudou a temperatura, mudou a energia interna. Aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. Diminuiu a temperatura, diminuiu a energia interna. Temperatura ficou constante, a energia interna ficou constante. Então, essa é a ligação íntima que nós temos. Só varia a energia interna se variar a temperatura. Só varia a temperatura se variar a energia interna. Repetiu o suficiente? Então vem comigo
que agora a gente deve se perguntar como é que a gente provoca essas variações, não é? Mas primeiro, e se eu tivesse um gás diatômico com dois átomos? Vem comigo. Quando nós temos um gás diatômico, a quantidade de energia é calculada de uma forma diferente. Se você tiver um gás monoatômico, a quantidade de energia é 3 meios de nRT. Mas se você for calcular para um gás diatômico, são 5 meios de nRT. Douglas, por que que tem mais energia? Ali são 3, aqui são 5. Porque além de ele ter a energia para a translação, o gás diatômico vai apresentar energia de rotação. Então, por isso, a energia interna total de uma porção de gás diatômico acaba sendo um pouco maior, mesmo que eles estejam à mesma temperatura. Douglas, justamente por conta da energia de rotação, exato. Sempre que um trabalho é realizado, ocorre transferência ou transformação de energia. Então, quando um gás empurra o ambiente ao seu redor, a sua vizinhança, ele efetua trabalho e, com isso, acaba transferindo energia. Isso pode provocar mudança na energia interna dessa porção de gás. Lembre-se de que no contexto dos gases, a força está relacionada à pressão. E quando ocorre um deslocamento proporcionado por esse gás, o volume dele varia. Quando um gás se expande, empurrando a vizinhança, e a vizinhança pode ser um êmbolo, ele vai efetuar uma força e vai proporcionar um deslocamento. O deslocamento e a força têm a mesma direção e o mesmo sentido neste caso. Isso quer dizer que o gás efetua trabalho sobre a vizinhança. E isso vai proporcionar saída de energia porque o gás realizou o trabalho sobre a vizinhança. Quando o trabalho é realizado pelo gás sobre a vizinhança, este trabalho tem valor positivo, mas implica saída de energia. Quando o gás é comprimido, a vizinhança empurra o gás. Então o gás é empurrado pela vizinhança. Isso vai representar a entrada de energia, porque a vizinhança que realizou o trabalho sobre o gás. Mas observe que a força efetuada pelo gás é da colisão das partículas. Quando a vizinhança vai empurrando, o gás vai resistindo a esse deslocamento. Quando a força e o deslocamento têm sentidos contrários, o trabalho é negativo. Então o trabalho efetuado pelo gás, pelo fato de não ter sido efetuado por ele, ter sido efetuado pela vizinhança sobre ele, a gente acaba dando um valor negativo. Então, quando é a vizinhança efetuando o trabalho sobre o gás, a gente diz que o trabalho do gás foi negativo. O trabalho efetuado pelo gás foi negativo, justamente para fazer essa diferença. Então, quando o trabalho do gás é positivo, saiu energia. Quando o trabalho do gás é negativo, entrou energia. Na verdade, quando eu falo o trabalho do gás é o trabalho relacionado ao gás, porque trabalho não é uma propriedade. O gás não tem trabalho. Ele efetua um trabalho ou é efetuado o trabalho sobre ele. Existe uma bela relação entre variação de energia e trabalho efetuado pelo gás. Você já viu aqui entrada e saída de energia. Caso o trabalho seja a única forma de transferência de energia envolvida, o ΔU, a variação da quantidade de energia, é igual a menos o trabalho. O que essa equação quer dizer? Quer dizer que o ΔU e o trabalho terão sinais contrários. Mas por quê? Porque se o trabalho for positivo, haverá saída de energia. Saída de energia, diminuição de energia. E quando diminui o saldo na sua conta bancária, é porque a variação do saldo na sua conta bancária foi negativa. Concorda com isso? Por outro lado, quando o trabalho é negativo, é porque entrou energia. Isso implica um aumento da energia. Então o ΔU se torna positivo. Então, caso o trabalho seja a única maneira de entrada ou saída de energia, ΔU vai ser igual a menos o trabalho. E olha que legal, quando a energia diminui, o gás resfria. Quando a energia aumenta, o gás esquenta. Como assim, Douglas? Eu consigo resfriar um gás
deixando ele se expandir, empurrando alguma coisa? Exatamente. Se você deixar o gás se expandir empurrando alguma coisa, ele resfria. Vou te dar um exemplo. Deixe o gás na sua boca comprimido, bem comprimido. Na hora que você sopra e abre a boca, esse gás vai se expandindo e empurrando a atmosfera. Você concorda comigo? E aí, o que é que acontece com a temperatura do gás que sai da sua boca se expandindo? Resfria. Quando você faz isso, ó, sai um gás geladinho da sua boca. Se não houvesse essa expansão na saída, se você deixasse o gás simplesmente sair da sua boca sem precisar se expandir, ele sairia com a sua temperatura interna, que nem é tão fria assim. Já sentiu que o bafo ele vem quentinho? Pois é. E da mesma forma que ao se expandir ele pode resfriar, ao comprimirmos o gás, a gente pode aquecê-lo. Vamos então tratar do calor agora. Calor é o processo de transferência de energia que ocorre espontaneamente das regiões de maior temperatura para as regiões de menor temperatura. Essa transferência ocorre por meio de interações microscópicas entre as partículas que constituem a matéria. Por isso que, ao contrário do que acontece no trabalho em que a gente vê a transformação, no caso do calor, essas transformações são microscópicas, interações microscópicas, uma partícula empurrando a outra por meio de forças eletromagnéticas. Bem, o gás recebe energia por meio de calor. Isso vai acontecer quando a temperatura do gás for menor do que a vizinhança. Se a vizinhança que rodeia o gás estiver a uma temperatura maior, vai haver transferência de energia da vizinhança para o gás, e isso implica entrada de energia por meio de calor. Nesse caso, nós convencionamos que a quantidade de calor é positiva quando ele entra. E quando o gás cede energia, quando é que isso vai acontecer? Quando a temperatura do gás for maior do que a da vizinhança. Aí a transferência de energia vai acontecer espontaneamente do gás para essa vizinhança. Também é uma convenção que a quantidade de calor será negativa quando a energia sair por meio desse mecanismo. Agora, vamos ver a relação entre calor e variação da energia interna. Se calor for a única modalidade de transferência de energia envolvida, ou seja, não tem trabalho envolvido aqui, caso a quantidade de calor seja positiva, é porque está aumentando a quantidade de energia. Então, se o Q for positivo, ΔU também será positivo. Por isso que a variação da energia interna será igual à quantidade de calor, e não menos ela. Veja que os dois vão ter o mesmo sinal aqui. E se a quantidade de calor for negativa, o ΔU será negativo, diminuindo a energia. E olha que legal, se recebe calor, esquenta. Se perde calor, resfria. Agora faz sentido. Em geral, quando a gente vai tratar de sólidos e líquidos, ele não sofre grandes expansões como os gases. Então, na nossa cabeça, como as transformações de sólidos e líquidos não têm realização de trabalho, a gente colocou na cuca que entrou calor, esquenta, saiu calor, resfria, e a gente acha que a variação da energia interna só poderia acontecer por meio de calor. Mas não é bem assim. A gente já viu que é possível variar a temperatura de gases por meio de expansões ou compressões. E é aqui que vai aparecer a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é uma generalização daquilo que a gente viu. Quando só há trabalho, ΔU é menos o trabalho. Quando só há calor, ΔU é igual à quantidade de calor. E quando há ambos, ΔU é igual à quantidade de calor menos a quantidade de trabalho envolvido. A gente junta esses dois processos de transferência de energia. Veja que se a quantidade de calor for zero, ΔU é menos o trabalho. Se a quantidade de trabalho for zero, ΔU é igual à quantidade de calor. E assim a gente termina esta introdução a respeito de termodinâmica. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos a respeito deste assunto.
Gostou? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, fisicacondouglas.com. Um forte abraço e até a próxima, a gente se vê.